Previsões astrológicas para essa semana que vai de 5 a 11 de maio. Nesse domingo, dia 4, Plutão entra em movimento retrógrado em Aquário. Então, assim, o que isso significa, né? Plutão é o planeta das transformações profundas, assim como do poder, do inconsciente, dos renascimentos. E quando ele está em movimento retrógrado, essa energia ela fica muito mais interna, nos convidando a revisar e liberar, reconstruir estruturas mais profundas. Em Aquário, que é o signo da inovação, da revolução, da coletividade, Plutão traz mudanças radicais em sistemas sociais, tecnologia e uma liberdade individual. Então, quem sente mais, né, esse trânsito é quem tem Sol, Lua, Ascendente, né, e vai trazer movimentações na casa que a gente tem Aquário. Então, assim, no nível mais pessoal, né? Esse trânsito ele vai trazer uma revolução interna. Então, você pode sentir um chamado para questionar suas crenças, especialmente sobre liberdade, sobre amizades e sobre propósitos. Aquilo que não serve mais, como relacionamentos, projetos, ideias ultrapassadas, podem desmoronar nesse período para dar espaço ao novo, assim como uma libertação de controle, sabe? Plutão retrógrado em Aquário pede que você libere aquilo que te oprime, seja um medo, uma dependência emocional ou algum padrão tóxico. E também pode haver revelações sobre situações ou pessoas que estavam ali um pouco ocultas, um pouco nebulosas também. E esse trânsito, ele traz uma transformação na comunidade, né? Então, assim, nos grupos que você convive, né, amigos, redes sociais, movimentos, pode ter ali uma revisão. E você pode se sentir puxado para causas mais coletivas ou perceber que certas amizades não estão tão alinhadas assim com a sua evolução, com o seu desenvolvimento. Já no nível mais coletivo, esse trânsito ele pode trazer mudanças em sistemas, como por exemplo governos, tecnologia e estruturas sociais. Então pode passar por algumas crises que revelam alguma corrupção ou falhas nesses sistemas. Avanços com inteligência artificial, ciência e direitos humanos podem acelerar, mas também enfrentar uma certa resistência. Assim como nesse período também nós podemos ver revoluções coletivas, como protestos, greves e movimentos por liberdade e igualdade podem ganhar força. Bem característico de Aquário. E a sociedade ela pode questionar esse controle versus autonomia. Porque como Plutão rege o poder e Aquário rege a liberdade, então assim pode ter aquele choque ali, aquela revisão de o que está funcionando e o que não está. Assim como um despertar de consciência, né? Então, assim, informações ocultas, vazamentos, escândalos podem vir à tona, obrigando a humanidade a encarar aquelas verdades difíceis. Plutão retrógrado em Aquário é um convite para destruir o velho e construir algo novo e mais autêntico. Então, assim, usa essa energia para se libertar daquilo que não te serve mais, para se engajar em causas que fazem sentido, né? Aceitar mudanças radicais como parte da sua evolução e do seu desenvolvimento. É um período que vai ser muito intenso, mas é necessário essa revolução, né, comece dentro de você. No dia 4 também, nós temos a lua crescente em Leão. Então é uma energia muito poderosa, cheia de drama, criatividade e coração aberto, típico de Leão. A lua crescente marca um momento de ação, impulso e crescimento, assim como a gente já falou aqui no canal. E é quando nós plantamos as sementes da intenção que nós lançamos lá na lua nova. Já em Leão, né, que é um signo regido pelo Sol, pelo fogo, essa fase ela ganha um tempero de ousadia, autoexpressão e também de vitalidade. Então é tempo de brilhar, de criar e assumir o protagonismo da sua vida. A nível mais pessoal, a gente vai ver muito a questão da autoexpressão no máximo. Então, assim, você vai sentir mais confiança para se mostrar como realmente é, sem medo de julgamentos. É um momento também propício para arte, para performance, para moda e qualquer forma de criatividade. Então, assim, deixa fluir as coisas com paixão mesmo, assim, se entrega de todo o teu coraçãozinho, né? Também é um momento de amor e romance em alta. Então, assim, Leão rege o coração. E as relações elas podem ficar mais intensas e até um pouco dramáticas, mas no bom sentido. E se você estiver solteiro, pode rolar um flerte ousado ou alguém que te faça sentir especial, né? Aquele calorzinho assim no coração, né? Também é um momento de ter coragem para agir, né? Se você estava assim adiando algum projeto, essa lua ela vai te dar um impulso, né, bem de fogo mesmo, para começar para desenvolver as suas coisas. Só tenha cuidado com o orgulho excessivo, porque Leão pode ser um pouco dono da razão. Então isso aí tem que ter um pouco de cuidado, né? Principalmente na comunicação, porque a gente ainda tá com Mercúrio em Áries. Já no nível mais coletivo, vai ter muita assim, cultura e entretenimento em destaque. Então vai ter muitos shows, filmes, festivais e eventos artísticos que podem ganhar muita atenção. E algo viral ou alguma celebridade pode roubar a cena. É bem típico
de Leão. Esse período também pode trazer alguns protestos e manifestações que podem ser um pouco dramáticas ou performáticas. Pense em intervenções artísticas de uma forma meio ativista. E as pessoas também vão lutar por um reconhecimento e justiça com muita garra e com muita força. Essa lua também traz uma energia de celebração. Então, assim, o coletivo pode sentir mais vontade de festejar, de se reunir, de curtir a vida, né? Porque Leão adora uma festa. Umas coisas importantes para você aproveitar bem, né, essa lua crescente em Leão, é que você use a sua energia para se arriscar mais, né? Mostrar o seu talento ao mundo, amar sem medo, né? Deixar o seu coração te guiar, sem tanta racionalidade, sem ficar carregando coisas do passado. Poxa, Plutão já tá retrógrado em Aquário, então é o momento de libertar essas coisas que não te servem mais mesmo, né? E liderar com carisma, então se inspirar os outros com confiança. Não na base do ego, não na base do orgulho, muito menos na base do autoritarismo. Então, assim, deixa a arrogância de lado, deixa o ego de lado. É um período, assim, que tem que ter um pouco de cuidado com essa parte também. Já na segunda-feira, a gente tem Mercúrio em Áries fazendo um sextil com Júpiter em Gêmeos. E esse aspecto, ele traz uma comunicação muito fiada, otimista e cheia de oportunidades. Então, Mercúrio em Áries traz uma mente mais rápida, ideias ousadas, né, e uma comunicação direta que muitas vezes pode ser também um pouco impulsiva. Já Júpiter em Gêmeos traz uma expansão do conhecimento, curiosidade sem limites e sorte nas conexões. E esse sextil entre eles, né, forma um combo de inteligência, coragem e sorte, né, perfeito para aprender, conectar e também agir. Então é um momento assim também de muita criatividade e expansão ali né, tudo que a gente for quer que cresça, é um bom período para isso, né, para investir, para dar mais atenção nisso. Né? A nível mais pessoal, traz uma comunicação poderosa, então as suas palavras ganham uma confiança, né, e um impacto, e isso é ótimo para negociações, para debate, até mesmo para paquera. Né? Ideias surgem num instalar de dedos, então anote tudo, porque pode ser muito valioso para você agora ou no futuro próximo. Né? Aprendizado acelerado também, então absorve as informações muito rápido, e isso é ótimo para estudos, para curso e para novos projetos. E pode rolar também uma viagem inesperada ou uma oportunidade de expandir os seus horizontes. Também é um ótimo momento, né, esse trânsito, para conhecer pessoas novas que podem te trazer sorte ou oportunidades, seja através das redes sociais, de evento ou até mesmo de uma conversa casual. E alguém pode te apresentar algo revolucionário para sua vida. Então preste muita atenção aí nessas conexões que você fizer. Também traz uma coragem para falar a verdade, né? Áries não tem medo de se expressar, e Júpiter acaba amplificando tudo. Então, assim, coloque limites, né, ou defenda as suas ideias nesse momento, mas sem impor as coisas para as outras pessoas. Isso também é muito importante, né? Saber respeitar e exigir respeito também. Então, assim, num nível mais coletivo, pode ter notícias ou inovações meio explosivas. Então, assim, novas tecnologias, descobertas científicas ou vazamento de informações que podem vir à tona. As redes sociais, elas vão ficar mais movimentadas ainda, com debates mais acalorados e também um pouco, assim, produtivos, né? Só tem que tomar cuidado com as fake news, né? As pessoas, elas tendem a enxergar mais soluções do que problemas. Isso é ótimo. Então, assim, movimentos educacionais também de comunicação ou intercâmbio ganham força com esse trânsito. Assim como viagens e conexões facilitadas, né? Então, assim, pode haver avanços em transportes, telecomunicações ou acordos internacionais. E as pessoas se conectam além das fronteiras. Então, é um ótimo período para colaborações globais. Então, assim, para você aproveitar bastante e, né, da melhor forma esse trânsito, fale o que precisa ser dito, né, com confiança, mas sem agressividade, tá? Então, assim, aproveite as oportunidades de estudo, de viagens ou networking que podem surgir. Acredite mais nas suas ideias, porque elas podem ser revolucionárias. Só tome cuidado para não ser impulsivo demais, porque Áries adora meter os pés pelas mãos, às vezes fala de uma forma assim um pouco, né, ou ser superficial, como os geminianos, né, a energia de Gêmeos ali, muitas vezes acaba sendo, ou se dispersando. Então, assim, mantenha o foco, deixa a sorte trabalhar ao seu favor. Já na terça-feira, no dia 6, nós temos Vênus em Áries, formando um sextil com Plutão retrógrado em Aquário. E esse trânsito, ele traz uma mistura, assim, explosiva de desejo, transformação e liberdade, né? Uma energia poderosa para renascer no amor, na criatividade e também nas relações. Então vai que um defunto lá apareça, né? Não sabemos. Mas enfim... Vênus em Áries é aquele amor ardente, né, uma paixão instantânea e atração por desafios, né, apesar de que Vênus não está ali muito bem posicionada em Áries. E nos relacionamentos são intensos e cheios de iniciativa. Né, e Plutão retrógrado em Aquário traz uma profunda transformação, com libertação de estruturas opressoras, né, revelações ocultas. E esse trânsito, ele pode criar um catalisador de renascimento. Então, se seja no amor, nos negócios, né, na autoestima, ou na forma como nós nos conectamos. Então, a nível mais pessoal, vai ter muito, assim,
aquele toquezinho assim de uma atração magnética e paixões intensas. E você pode sentir um fascínio por pessoas misteriosas ou que te desafiem de alguma forma. Os relacionamentos podem começar ou terminar de uma forma muito abrupta, mas sempre para liberar aquilo que não serve mais. Porém, né, cuidado com os ciúmes ou a possessividade, porque esse é um aspecto mais sombrio, não só de Plutão, mas de Vênus também, né? Então você pode ter um chamado para você se libertar de dependências afetivas e abraçar mais a sua independência, né, a sua individualidade também. Pode rolar um upgrade no estilo, então assim, corte de cabelo mais ousados, mudança na imagem, tatuagens, essas coisas todas assim, umas mudanças bem plutonianas, né? Sua arte ou projetos também ganham uma força transformadora. E pode ser a hora de você expor a sua verdade sem medo, até mesmo de uma forma artística, seja pintura, música, né, alguma forma assim. E o dinheiro e os recursos, eles podem vir de fontes inesperadas, né, porque Plutão rege o oculto. Já num nível mais coletivo, a gente vai ver, assim, um amor livre, relacionamentos não tradicionais, assim como discussões sobre poliamor, relacionamentos abertos e quebra de padrões que ganham força. E a sociedade questiona instituições românticas ultrapassadas, seja o casamento, seja a possessividade, seja da forma como o casamento é visto hoje, assim como revelações nas redes sociais, como vazamento, exposição de segredos ou escândalos amorosos podem vir à tona. E assim, esse movimento, como o Me Too, ou discussões sobre consentimento, ressurgem com força nesse período, até porque a gente também tá com Lilith em Escorpião, então assim, pode acontecer aí um feeling nesse sentido, né? Usar a arte como uma revolução, assim como música, cinema, arte, performática, né, trazem mensagens de libertação e de rebeldia. E figuras públicas podem assumir relacionamentos polêmicos ou se posicionar contra normas sociais. Então uma dica valiosa para você aproveitar esse trânsito, da melhor forma, é você se libertar de relacionamentos que não honram a sua verdade, né? Plutão não deixa nada em pé por obrigação. Você se arriscar mais romanticamente, mas mantendo a sua independência, porque Áries não gosta muito de grilhões, né? Criar algo que desafie o status quo e sua voz pode inspirar mudanças coletivas. Porém, entretanto, todavia, cuidado com a manipulação emocional, porque Plutão pode trazer assim, alguns jogos de poder, assim como a impulsividade no amor, né? Porque Vênus em Áries age primeiro e pensa depois, então tem que dosar isso aí um pouquinho. Então é tempo de amar com coragem, mas sem perder o seu poder. Queima o que é velho, o que não serve mais, e deixe o novo nascer. Já lá no sábado, nós temos, né, no dia 10, Mercúrio ingressando em Touro. E esse trânsito ele vai trazer uma comunicação mais sólida, um pensamento mais prático, assim como uma persuasão sensorial. Quando Mercúrio, né, o planeta da comunicação, do intelecto e da troca de informações, transita pelo signo de Touro, a energia mental ela ganha um ritmo mais deliberado, concreto e sensorial. Então esse trânsito convida a uma comunicação mais pragmática, mais paciente e voltada para resultados mais tangíveis, tá? Algumas características de Mercúrio em Touro, né, é o pensamento prático, então as ideias elas ficam mais filtradas pela lógica do que funciona e do que não funciona. A comunicação, né, com calma, persuasiva, com menos pressa, mais firmeza, onde as palavras elas têm um peso maior, né, um apego às opiniões, então assim, Touro é muito fixo e pode haver certa resistência a mudar de ideia, né, isso tem que tomar um pouco de cuidado. Uma memória afiada, então assim, lembra-se de detalhes e de promessas, cuidado com aquilo que você diz, só prometa aquilo que você pode cumprir, né? Uma linguagem mais sensorial, então assim, toques, sabores, cheiros e com conforto, né, material acaba entrando ali na conversa, ali no diálogo, né? Então assim, no nível mais pessoal, a comunicação você vai falar com segurança e com clareza, né? Então, assim, evitando rodeios, né? Evite rodeios, vamos ser práticos ali na fala, na conversa. Discussões com menos impulsividade, que é bem ao contrário de Mercúrio em Áries, e mais focadas em soluções reais. Então, sai daquele mundo das ideias e vem pra matéria, vem pro prático, vamos resolver, né? Uma mentalidade financeira em alta, então assim, um período ótimo para negociar salários, orçamentos ou investimentos, né? Interesse por temas como economia, gastronomia, imóveis ou arte, né? Beleza ou prazer é com Touro mesmo, assim como uma criatividade mais ligada ao concreto. Então, ideias viram projetos palpáveis, como por exemplo, planejar um jardim, cozinhar algo novo, né? Reformar a casa. Arte e escrita podem ganhar um tom mais sensual ou material, né? Poesia sobre natureza, música, com batidas ricas, né? Até porque Touro é regido por Vênus. A teimosia em debate, então assim, Touro não gosta de ser pressionado, então assim, evite discussões repetitivas, né? Se você estiver errado, pode levar mais tempo para admitir, mas quando aceita, é firme, né? Então tem que ter um pouco de cuidado também com isso. Já no aspecto mais coletivo, notícias sobre economia, agricultura ou mercados ganham destaque, ganham força nesse período. Tendências de consumo ficam mais voltadas para o luxo, acessível, sustentabilidade.
assim como o debate sobre um valor justo de trabalho, de arte, de recursos naturais, acabam também tomando força. E para aproveitar melhor esse trânsito, né, feche contratos ou negociações importantes. Mercúrio em Touro é um ótimo período para acordos mais estáveis, né? Pratique a escuta ativa. Às vezes o silêncio vale mais do que as palavras, né? Use exemplos concretos para explicar as suas ideias, porque Touro aprende mais com a experiência. Mas tome muito cuidado nesse período com a rigidez mental, né? Então, assim, não feche totalmente as suas opiniões, né? Se abra, né? Cuidado com isso. Evite também o materialismo excessivo. Nem tudo se resume a custo e benefício. Mercúrio em Touro também é um momento de pensar com os pés no chão, assim como se comunicar com confiança e valorizar aquilo que é real. Então, é um ótimo período para planejar, construir e consolidar coisas, seja no amor, no trabalho ou na criatividade. Essas foram as previsões astrológicas para essa semana. Até o próximo vídeo. Tchau!